Nas nossas aulas de EBD, aqui, essas aulas virtuais, nós temos estudado, nessa nossa caminhada, sobre o Evangelho de Mateus. A nossa revista é essa. E hoje a lição é a lição número 9. Há alguns destaques para alguns ensinamentos de Jesus, né? Só para retomarmos aí e colocarmos o que vamos dizer num contexto, à luz do que a gente já vem dizendo. O Evangelho de Mateus, que é um dos 4 evangelhos do Novo Testamento. Evangelho não é propriamente uma biografia de Jesus, não biografia no sentido técnico, científico, como nós hoje entendemos biografia. Talvez a melhor maneira de chamarmos os evangelhos, de testemunhos da fé em Cristo. Os evangelhos reúnem narrativas e registros para testemunharem da pessoa e da missão de Cristo, daquilo que Jesus Cristo foi e do que ele veio fazer. Então são testemunhos daquelas comunidades cristãs primitivas do primeiro século. Cada evangelho tem um público leitor específico, por isso ele se estrutura de maneira específica para atender a esse público leitor nas suas especificidades. Por isso o Evangelho de Marcos é diferente do Evangelho de João, o de João é diferente do de Lucas, não só nas narrativas selecionadas, nas ênfases dadas, não é? Mas também na organização dos eventos. Em João, a expulsão dos vendilhões do templo é logo no início, nos outros evangelhos é no final do ministério de Jesus. Isso tudo tem uma explicação lá do propósito de João ao montar seu evangelho e do propósito dos demais evangelistas. Então, nós temos, entre esses 4 evangelhos, o de Mateus, com suas especificidades, com seus propósitos específicos. Entre eles, o de mostrar que Jesus é esse rei que vem estabelecer um reino. E como a gente já tem visto nas lições anteriores, ele vem estabelecer não um reino político, mas o reino interior, da submissão à vontade de Deus, à soberania de Deus, da mudança interior que a instalação desse reino produz nas pessoas. E os capítulos que a gente vai ver agora, que são justamente os capítulos 18 e 19, são capítulos que têm a ver com os ensinos de Jesus, no sentido de refletirem princípios do reino estabelecidos diretamente na vida das pessoas. O que nós vamos ver aqui são algumas peculiaridades dos ensinos de Jesus, não só apontando para o estilo de vida que os discípulos de Jesus no reino devem ter, mas também apontando para a própria missão de Cristo e daquilo que ele veio fazer para que nós tivéssemos esse estilo de vida e fizéssemos parte desse reino. Então, no capítulo 18, a gente começa com uma referência muito específica ao convívio entre os discípulos. É um capítulo importantíssimo porque ele é um bloco só. Eu já disse aqui algumas vezes que a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos. Essa divisão veio depois para facilitar o leitor a encontrar os textos selecionados. A divisão em capítulos foi feita só no século XIII, a divisão em versículos veio ainda depois, no século XIV. Inicialmente era tudo escrito, era um texto só. E muitas vezes essas divisões de capítulos e aqueles títulozinhos que você vê escrito em cima, que são colocados posteriormente, não são justos com a ideia completa do texto, né? Então aqui nós temos um bloco completo que vai do verso 1 do capítulo 18 até o final, até o verso 35, porque o bloco todo se refere a um princípio fundamental do reino de Deus, estabelecido dentro de nós, que é a maneira como nós convivemos uns com os outros como corpo de discípulos,
como comunidade de fé, como igreja de Cristo. E o valor fundamental aqui é o do amor, do perdão e da misericórdia, direcionando esse convívio. Então veja, Jesus começa no capítulo 18, enfaticamente mostrando que o maior no reino de Deus é justamente o mais humilde. A ideia da humildade é a ideia da consciência de que dependemos de Deus porque não somos suficientes para nós mesmos. Não nos bastamos. E para ilustrar isso, Jesus pega uma criança, coloca no colo e diz: quem se fizer igual a uma criança dessa não entra no reino. Qual é a ideia disso? É que uma criança, ela tem consciência das suas limitações, das suas fragilidades e sabe que precisa de alguém mais forte. Sabe, por exemplo, precisa dos pais. E nesse sentido, a relação no reino de Deus dos discípulos de Jesus com Deus seria essa relação de humildade, de reconhecimento da dependência de Deus. É assim, essa é a primeira característica de alguém que pertence ao reino, que seja humilde como esta criança. É também a primeira bem-aventurança lá de Mateus 5, né? A primeira bem-aventurança começa: bem-aventurados os humildes, bem-aventurados são os humildes, porque deles é o reino de Deus, né? Em algumas traduções vem lá os pobres de espíritos, de coração quebrantado, de alma quebrantada. E aí Jesus, então, já define o perfil de quem pertence ao reino e a primeira virtude necessária para o convívio desse coletivo, dessa comunidade de fé, que é a humildade. Se cada um se coloca diante de Deus e diante dos outros como uma criança que sabe que depende de Deus, então não tem a arrogância e a soberba de achar que se basta, mas que também em relação ao outro não tem a arrogância e a soberba, isso tudo facilita o convívio. Logo depois, Jesus Cristo se refere ao pastor que sai em busca da ovelha que se perdeu. Então, quando ele primeiro fixa essa questão do espírito humilde e que inclusive impede que nós nos tornemos pedra de escândalo para os outros. Jesus é bastante enfático quando ele diz: ai daquele que serve como pedra de tropeço para os outros. Ele chega a usar uma figura bastante forte: é melhor ele amarrar uma pedra no pescoço e se jogar do que escandalizar um desses meus pequeninos. Então, no convívio da comunidade de fé, essa humildade essencial de cada um leva a sermos elementos de apoio, de ajuda, entrelaçados com o outro e não de pedras de tropeço. A gente, nessa relação, devemos ser ponte para o outro, não pedra de tropeço para o outro. Então, logo depois de falar dessa humildade essencial que fortalece esses laços de convívio, Jesus Cristo vai falar em seguida do pastor que sai atrás da ovelha perdida, que é uma parábola que também aparece em Lucas 15, só que num outro contexto e com outro propósito. Aqui em Mateus está dentro desse propósito do convívio na comunidade de fé, do convívio entre os discípulos. Esse espírito de misericórdia que vai em busca do outro para trazer o outro para perto. O outro que está se afastando, em vez de enxotarmos, chutarmos, pisarmos nele, a gente vai e o traz de volta. Então Jesus fala dessa humildade essencial que caracteriza nosso convívio na comunidade de fé, fazendo com que sejamos ponte em relação aos outros e não pedra de tropeço. Logo depois ele ilustra isso com a parábola do pastor que sai em busca da ovelha para trazê-la de volta para o nosso convívio. O propósito essencial dessa parábola, no contexto em que ela está, é para dar continuidade a esse pensamento, essa humildade que temos uns com os outros, servindo de ponte em vez de pedra de tropeço, é que faz com que nós busquemos o outro e o tragamos para reinstalá-lo, para reconciliá-lo com o corpo. Então é sempre esse espírito de misericórdia, né, de graça, de compaixão. Em terceiro lugar, Jesus fala
da disciplina aplicada com amor. Então ele vai falar, se o teu irmão pecar, verso 15, então é interessante aí a expressão nessa frase, se teu irmão pecar, a expressão mais forte é a expressão teu irmão. Não é porque o teu irmão pecou que ele deixa de ser teu irmão. Ele continua sendo teu irmão. Ele é teu irmão. Se teu irmão pecar, vai, repreende-o. Né? Mostra para ele que ele está errado. Você e ele. Você e ele. Essa é a ordem como a coisa deve acontecer. Aí Jesus diz, se ainda assim ele não se arrepender, não reconhecer seu erro, continuar no erro, aí você vai com mais alguém para servir de testemunha de que ele está sendo chamado de volta, que é um segundo passo, é a segunda milha. Né? De novo, é o coletivo acima de tudo, é a comunhão acima de tudo. Então aí tenta trazê-lo de volta. E se ainda assim ele não quer, aí é que Jesus Cristo diz, então se ele se recusa a ouvir-os, então leve para a comunidade. E aí depois diz, olha, ele que não está querendo voltar à comunhão. Então aí a igreja o considera desligado da comunhão, mas não porque a igreja tomou a iniciativa de desligá-lo, ele se desligou pela sua insistência em permanecer no erro. Então a ênfase de Jesus aqui é a de tentar reaproximar, e Jesus não especifica aqui qual é o pecado, né? Porque a gente às vezes tem a nossa listinha de pecados horríveis e pecados não horríveis. Jesus não diz, qualquer pecado é pecado. Seja qual for, em vez de logo excluir, jogar fora, chutar para fora, enxotar da comunhão, tenta se recuperar. Muitas vezes a igreja faz o contrário. Ela vai e chuta logo para fora. Jesus não, vai lá, tenta recuperá-lo. Aqui há 2 tentativas, pelo menos, de recuperá-lo. Então não é a pessoa que foi desligada da comunhão. Ela é que se desligou, porque ela não quis retornar à comunhão. Então essa é a ordem de Jesus aí nesse processo. E aí Jesus Cristo diz lá isso, ó, se 2 de vocês concordarem acerca de qualquer coisa no que pedirem ao Pai, eu farei. Não é? Então, o que Jesus está colocando como base é essa concordância coletiva, é a comunhão coletiva. Então, está lá, humildade, interesse em reaproximar sempre o outro da comunhão, o processo de recuperação do outro, de restabelecimento do outro, é sempre um processo de buscar para reintroduzir, para acolher, e só lá na frente, se a pessoa resiste a isso e realmente não quer comunhão, aí a gente diz, não quer comunhão, não quer comunhão. Ninguém é obrigado a ter comunhão com o corpo de Cristo. Mas isso é o final de um processo, e não o início, né? É um processo de reconciliação, seja qual for o pecado. E aí Jesus termina contando a história, ou a parábola, do servo que foi perdoado pelo seu senhor, tendo uma dívida muito alta, e uma dívida muito menor que seu companheiro de trabalho tinha com ele, ele não perdoou. Aí o senhor vem e anula o perdão que tinha dado para ele e o manda para a prisão. Você não perdoou, você também não tem perdão. Muito dentro do que a oração do Pai Nosso diz, né? Lá, quando diz, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos ofendem. Logo depois que termina a oração do Pai Nosso, Jesus diz, é assim que o Pai fará com vocês se vocês não se perdoarem uns aos outros. Nesse sentido de que, para coroar esse convívio de comunhão, a maior manifestação prática, concreta da graça de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus entre nós, é sermos capazes de ter misericórdia, de agirmos em graça, de perdoarmos. A comunidade de fé deve reproduzir na sua vivência as mesmas características daquilo que recebeu da graça de Deus. Recebeu perdão, perdoa. Recebeu de misericórdia, é misericordioso. Recebeu compaixão, é compassivo.
Então vejam que esse é um bloco todo, uma coisa vai puxando a outra e está tudo falando do mesmo assunto, né? Então só para a gente retomar, para não ficar solto. Somos humildes, reconhecendo essa nossa dependência de Deus e também da comunhão com o outro. Por causa dessa humildade, a gente está sempre interessado não em enxotar o outro, mas em recuperar o outro, trazer a ovelha perdida de volta, esse espírito de reconciliação, retomada, que deve conduzir a ação da igreja. Em terceiro lugar, devemos estar dispostos a irmos sempre na direção do outro para reconciliá-lo, seja quanto tempo leva esse processo, irmos até o final desse processo para tentá-lo trazer de volta. E aí, diante da pergunta de Pedro, quantas vezes eu devo perdoar? Até 7, Jesus responde até 70 vezes 7 e conta a parábola daquele que foi perdoado, mas não perdoou. E mostrando como é totalmente incoerente no convívio da comunhão cristã nós falarmos da graça, recebermos a graça e não agirmos com graça em relação ao outro. É importantíssimo esse núcleo aqui desses ensinos de Jesus, porque tem a ver, muito especialmente, com o nosso convívio, né? E a gente sabe que evangelho não é só o nosso convívio com Deus. O evangelho é também esse convívio horizontal, nosso convívio com os nossos irmãos e com o corpo de Cristo. Que tenhamos, então, esse espírito, essa iniciativa, essa dedicação de reproduzirmos como Igreja de Cristo, a misericórdia de Cristo, a graça de Cristo, porque é exatamente isso que nos faz igreja. O que nos faz igreja não é ter um templo, não é ter cultos, não é ter os ritos, não é ter a liturgia. O que nos faz igreja é essa comunhão. A igreja é a comunhão dos discípulos de Jesus. Gente comungando com gente. Gente em comunhão com gente. Isso é essencialmente a igreja. Que nós possamos ser essa igreja dos sonhos e dos desejos de Jesus. Deus abençoe você, uma boa semana. Até a próxima aula.